final de Duna parte 2 caminha diretamente para o começo da conclusão da trilogia, e esse vídeo aqui é para explicar esse final em específico, já mostrando também o que vai acontecer neste terceiro filme, que se chamará provavelmente Duna Messiah. Não Duna parte 3, mas Duna Messiah. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram, principalmente lá no vídeo de resumo de Duna parte 1, que é o final de Duna parte 2 explicado. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que terão spoilers de parte 2, já que eu vou explicar o final do filme, então óbvio que terão spoilers. E também quero pedir pra vocês curtirem esse vídeo, porque ajuda bastante a gente. Não esquece de curtir, por favor. Bom, primeiro de tudo é sempre bom a gente lembrar como funciona o universo de Duna. O universo de Duna tem um grande império que governa as grandes casas. Então, as grandes casas elas são extremamente poderosas, mas elas são governadas por um imperador. E o imperador, ele não pode interferir nas políticas das grandes casas, né? Ele comanda elas, ele ordena e elas obedecem, mas ele não pode, por exemplo, tramar pelo fim de uma dessas grandes casas, que foi exatamente o que ele fez em segredo no primeiro filme. Ele tramou contra os Atreides, que são a casa do Paul, o personagem do Timothée Chalamet. Nessa trama ele enviou os Sardaukar, que são as facas do imperador, né, as lâminas do imperador, uma das maiores forças de elite de toda a galáxia, para ajudar os Harkonnen a acabar com os Atreides, acabar com a família do Paul. E em meio a essa traição, quando houve, né, esse motim todo, toda essa infiltração dos Harkonnen e dos Sardaukar, todos acreditavam que a casa Atreides tinha realmente acabado, que não tinha sobrado ninguém. Só que o Paul Atreides sobreviveu e ficou com os Fremen. Os Fremen eles são os nativos de Arrakis, que cresceram tendo que sobreviver sem recursos em um planeta caótico, com esses vermes gigantes e com os Harkonnen, que são os mais brutais de todos ali. E os Fremen eles são também uma das outras grandes forças desta galáxia, porque eles foram endurecidos por essa vida sem um castelo, essa vida nada fácil, não é uma vida que você tem que ser forte para sobreviver. Eles são sim uma das maiores forças de todas. Com eles ali, o Paul em segredo, sem que o resto da galáxia saiba que ele está vivo, começa a ganhar força, começa a ser respeitado e vai aparecendo como o Lisan al-Gaib, que é um messias que foi profetizado, que traria de volta a natureza ao planeta de Arrakis, esse planeta que é só deserto. Então os Fremen veem ele como o homem que trará de volta as árvores e os oceanos para Arrakis. Realmente um grande messias, idolatram ele como uma divindade. Você acredita muito em algo, você começa a segui-lo cegamente e às vezes pode acabar tomando decisões erradas. Então a parte da Shani ali não acredita no Lisan al-Gaib, neste messias, enquanto a parte do Stilgar acredita muito nele. E o Stilgar é o líder dos Fremen, e os Fremen eles são esses fanáticos, boa parte deles são esses fanáticos que querem ter no que acreditar, né? Eles querem ter uma luz no fim do túnel ali para poder seguir cada vez mais motivados. E aí o Paul nesse meio tempo ganha muita força e ele quer vingança, não quer vingança só contra os Harkonnen, mas também contra o Imperador. Ele sabe que o Imperador interferiu em algo que o Imperador não podia ter interferido e que isso causou a morte do pai dele e o quase fim de toda a família Atreides. Dentro da família Atreides a gente tem os amigos do Paul, tem todo o exército dele ali, pessoas que conviviam com ele diariamente que foram mortas também nessa invasão. E aí o Paul ele vai ganhando essa popularidade, a lenda do Muad'Dib, sem ninguém saber que o Muad'Dib é o Paul Atreides, que o Paul Atreides está vivo, a lenda do Muad'Dib ela vai ganhando muita força no império todo, né? Eles vão dificultando ali os Harkonnen de pegar as especiarias que existem em Arrakis. Sempre bom lembrar que Arrakis é um dos planetas cruciais de toda essa galáxia, porque essa é a especiaria mais importante de todas e quem possui o poder de extração dela também é uma das casas mais poderosas de todas. Os Harkonnen extraem ela para o império e o império usa isso para também conseguir controlar as outras casas. Só que os Fremen vão ficando cada vez mais ousados sob a liderança do Muad'Dib, o Paul Atreides, né? E eles vão impedindo os Harkonnen de também conseguir remover, de conseguir extrair essa especiaria. E isso chega no Império, né? E o Império vai vendo essa lenda crescendo sem nem sonhar que seja o Paul Atreides. A princesa até acha isso, né? Ela chega a cogitar isso, mas ninguém quer nem pensar nessa possibilidade porque ela seria caótica. Então, enquanto o Paul vai ganhando força, ele quer vingança contra o Imperador e contra a casa Harkonnen. E aí a gente chega no momento final do filme, aquela batalha final, com ele na hora de conquistar a sua vingança. Ele tem um grande exército em mão, os números dos Fremen são absurdos, é muita gente. Eles também têm os vermes de areia com eles, então é uma força assim praticamente inigualável. E quando o Imperador chega, né, o Paul ele se revela ali, o Muad'Dib é na verdade Paul Atreides, ele também descobriu
ao meio do caminho aí do filme que ele também é um Harkonnen, porque se o pai dele é um Atreides, a mãe dele é uma Harkonnen, então ele é a união dessas duas grandes e poderosas casas. E nesse momento não estavam só Atreides, Harkonnen e o Imperador com a sua família ali nessa reunião. Todas as outras grandes casas elas foram chamadas para Arrakis também. Por quê? Porque se o Imperador interferiu e for descoberto que ele realmente interferiu contra uma grande casa, as outras grandes casas não gostariam nada disso, certo? Elas teriam que saber e também agiriam contra o Imperador, então também foi uma forma de pressioná-lo. Essas grandes casas, elas todas também foram chamadas para Arrakis e elas atendem o pedido. Então enquanto o Paul Atreides está enfrentando ali o campeão do Imperador, né, para ver quem vence essa batalha, as grandes casas elas chegam em Arrakis também. Então sempre bom lembrar, as grandes casas agora estão em Arrakis, elas estão se sitiando ali em um lugar meio longe de onde está rolando a batalha. Durante essa batalha, o Paul derrota o Feyd-Rautha, que era o campeão escolhido pelo Imperador para lutar ali, e ele faz o Imperador se ajoelhar perante ele e beijar o seu anel. Nisso ele também pega a mão da princesa Irulan em casamento. Então o Paul, além dele ser um Atreides e um Harkonnen, ele agora vai casar com a filha do Imperador. E ele manda a sua nova autoridade, né, como um recado para as grandes casas, né, me aceitem como o seu novo líder, né, porque agora eu sou isso, isso e isso, certo? Ele fez o Imperador se ajoelhar perante a ele, ele vai casar-se com a princesa, com a filha do Imperador, e ele ainda é um Atreides e um Harkonnen. E no final do filme, ele recebe a mensagem de que as grandes casas recusaram a autoridade dele. Ou seja, ninguém aceitou ele como esse novo grande líder que estava surgindo. E o que o Paul faz em relação a isso? Ele começa uma Guerra Santa. A Guerra Santa que nós veremos em Duna parte 3, que se chamará Duna Messiah. Por que não vai chamar parte 3? Porque Duna parte 1 e 2 fazem parte de um livro só. E Duna Messiah, Messias, faz parte de um outro livro, que será esse livro adaptado neste final. Então, no momento em que as grandes casas recusam a autoridade de Paul Atreides como o grande líder do Imperium, ele começa essa guerra, a guerra que as Bene Gesserit profetizavam como sendo a Guerra Santa, uma guerra que vai matar bilhões de pessoas, porque tem muitas grandes casas ali, o Paul tem uma força absurda a seu favor e ele ainda é venerado pelos Fremen, esse é o perigo, como o grande Messias. Nesse final de filme a gente viu que o Paul não é esse Messias libertador, acolhedor e salvador que a gente estava pensando. Ele é alguém que também sabe ser muito sombrio. Ao invés de tentar o diálogo com as grandes casas, ele logo declarou a Guerra Santa, né? Ele logo dá a ordem de ataque aos seus homens e começa essa guerra. Partiu dele o ataque depois da recusa das grandes casas. Então, Duna parte 2 já mostra uma mudança no Paul Atreides que a gente vai ver ainda melhor em Duna 3, Duna Messiah. Esse filme sim será lançado, os executivos da Legendary já estão conversando com o Denis Villeneuve. O próprio Villeneuve disse que o sonho dele é de completar esses filmes em uma trilogia e que o roteiro de Messiah já estava sendo escrito. Então sim, esse filme vai ser lançado e em breve, né? Não deve demorar muito não. Acho que o intervalo da parte 1 para a parte 2 deve ser o mesmo intervalo que a gente vai ter deste parte 2 para Duna Messiah. Se o primeiro Duna foi lançado em 2021 e esse chegou em 2024, 25, 26, provavelmente em 2027 nós tenhamos Duna Messiah chegando nos cinemas. E boa parte desses personagens que aparecem na parte 2, os personagens que terminam vivos, essa parte 2, voltará nesse terceiro filme. É bom lembrar também que a Shani termina completamente desacreditada com o Paul. Ela nunca acreditou nessa lenda do Lisan Al-Gaib, ela nunca quis seguir alguém de forma tão cega, assim, fanática, né, digamos assim. E depois que o Paul pede a mão da princesa em casamento na frente dela, mesmo tendo falado que vai amá-la para sempre e que esse seja um casamento arranjado por questões políticas, ela simplesmente chama um verme de areia e vai embora, né? Ela vai ali rumo ao pôr do sol e é um final também bem interessante para a personagem da Shani, porque ela também vai ter uma grande participação no futuro dessa saga. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, manda para seus amigos. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.